colocar o destaque. Processo de enfermagem é entendido, é compreendido hoje como etapas sequenciais e procedimentos que visam atender melhor os clientes ou pacientes, se você preferir. Como elas funcionam? Como isso funciona? Então, vem aqui, ó. Deixa eu tirar aqui o... 1. Coleta de dados. 2. Diagnóstico de enfermagem. 3. Descrição de cuidados. Coleta de dados, diagnóstico de enfermagem e prescrição de cuidados. 4. Implementação do cuidado. E 5. Avaliação. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o processo de enfermagem, como ele funciona hoje. Beleza? Tá dando para ver aí todo mundo? Em que consiste o processo de enfermagem? Anota essa pergunta aí. Letra A. Avaliar o paciente e passar os cuidados, aliás, e passar os dados para a equipe médica e de saúde conduzir o cuidado. B. Uma sequência. Ó, vou colocar aqui combinado com o que eu deixei aqui, ó. Compreendido hoje como etapas de sequência, é uma sequência de procedimentos que visam atender melhor os clientes, é uma sequência de processos ou procedimentos que visa, ó, essa aqui é bem completa, tá? Atender o paciente como um todo e um todo, diagnosticando e prescrevendo cuidados. C. É baseado em compor uma lista de cuidados para que a equipe técnica siga e faça checagem. Tá? Então, qual que é a resposta certa? É uma sequência de procedimentos que visa atender o paciente como um todo, diagnosticando e prescrevendo cuidados. Tá aqui. Avaliar o paciente e passar os dados para a equipe médica e de saúde e conduzir o cuidado? Isso aí estaria errado, é muito simples, não é isso, tá? A enfermagem tem uma responsabilidade com o seu paciente, com o seu cliente, então, portanto, não é só ir lá fazer uma avaliação e passar para os outros cuidarem, não. E o C aqui, ó, é baseado em compor uma lista de cuidados para que a equipe técnica siga e faça checagem. Esse é só uma parte do processo, que seria ali o checklist, que seria o que a gente chama de sistematização da enfermagem. Tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, sistematização da assistência da enfermagem. Agora, o processo de enfermagem é uma sequência de procedimentos que visa atender o paciente como um todo, diagnosticando e prescrevendo cuidados. Bem, então temos outra questão aqui já nascendo aqui, ó. Quais são as etapas do processo de enfermagem? Quais são as etapas do processo de enfermagem? Só para vocês entenderem aqui, ó, tá? Então, etapas. Vou colocar as erradas primeiro aqui.
Deixa eu pensar de um jeito assim bem errado. Entrevistar. Deixa eu ver aqui. Um jeito bem errado de colocar. É mais difícil, às vezes, você pensar no jeito errado do que no jeito certo, quando você sabe o jeito certo. Deixa eu ver aqui. Entrevistar. Executar cuidados. Fazer a alta do paciente. E orientar. Tá, então, tá aqui. Isso aqui é uma questão, uma distração errada. Outra. Vamos ver aqui. Fazer logo cuidados. Só colocar separado por ponto e vírgula, que são coisas diferentes aqui. Fazer logo os cuidados. Completar. Não, vamos pegar aqui o diferente. Orientar a família e pessoas próximas. Administrar medicamentos. Dar alta para o paciente. Agora vamos para a correta. Ó. Então a correta está aqui, ó. Coleta de dados. Então, vamos lá. Coleta de dados. Diagnóstico de enfermagem. Prescrição de cuidados. Implementação do cuidado. E, no fim, avaliação. Se um dia perguntarem para vocês quais são as etapas do processo de enfermagem, coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, prescrição de cuidados, implementação do cuidado e avaliação. Essa é a resposta certa. Tá bom? Vou colocar mais questões aqui. Aí, vou perguntar para vocês se está todo mundo entendendo. Gente, eu coloquei ali, ó, as erradas e as certas, tá? Ficou claro? E vou abrir aqui, ó. Ó, como o técnico se insere no processo de enfermagem, tá? Como é que ele participa do processo de enfermagem? Como é que o técnico se insere? Dentro da coleta de dados, você tem, olha só, entrevista. Quem faz isso? O enfermeiro, tá? Você tem exame físico, tá? Basicamente isso, a entrevista e exame físico completo. Beleza? Numa primeira passagem, quem faz isso é a enfermeira. Numa segunda passagem, muitas vezes, o técnico auxilia. Então, você coloca aqui, ó. O técnico pode auxiliar durante essa etapa com dados referentes à entrevista e o exame físico, caso note algo, tá? Vamos pensar como é que é essa contribuição prática, tá? Ó, técnico de enfermagem pode auxiliar durante essa etapa com dados referentes à entrevista e o exame físico, caso note algo. Como é que ele vai pegar da entrevista? Da entrevista ele vai pegar checklist, ele vai pegar o checklist dirigido. Onde um checklist dirigido, onde tem lá aquelas perguntas, você é alérgico a alguma medicação? Você tomou alguma medicação? E tal. Aquele checklist dirigido, o técnico ele pega os dados dali. Então ele pode auxiliar durante um processo de entrevista, mas quem vai fazer a entrevista mesmo,
ponto a ponto, perguntar qual a causa, por que que o indivíduo chegou no hospital, o que que aconteceu, como é que ele está. E quando ele for internado, quem vai fazer a entrevista toda com ele vai ser o enfermeiro. Tá bom? Como é que o técnico ele vai auxiliar no exame físico? A mesma coisa, ele vai usar ali basicamente o auxílio ali na verificação, ou aferição, acho que é melhor o termo, aferir sinais vitais. E se notar algo mais ali, né? Vou colocar 3 pontinhos aqui. Se ele notar algo mais, ele contribui. Mas veja bem, entendam bem isso. A função do enfermeiro é fazer uma entrevista completa, tá? Então isso aqui acaba sendo função do enfermeiro. O técnico, ele vai fazer ali muitas vezes algumas checagens de checklist dirigido. Ele pode contribuir com a entrevista? Pode, mas a responsabilidade é do enfermeiro. O exame físico também, ó. No exame físico, como é que o enfermeiro faz esse exame físico que é diferente do técnico? Olha só, ele faz inspeção, palpação, percussão e percussão, acho que percutir, percussão, acho que é assim mesmo. Percussão e ausculta, tá? Ausculta, certo? Então, essa base aqui que vocês estão vendo, ó, colocar em vermelho, o enfermeiro faz de forma completa, entrevista, coleta todos os dados, aí ele entra com o exame físico, ele inspeciona o corpo do indivíduo, ele palpa o corpo do indivíduo, ele percute. O que é percutir? É você sentir ali através de batida, tá? A percussão é batida. Alguns pontos importantes no corpo da pessoa, não é todo lugar, tá? Tem lugares específicos, e o enfermeiro faz a ausculta. O técnico, por sua vez, ele contribui na entrevista usando de checklists para triagem, muitas vezes, mas quem vai fazer a entrevista maior é o enfermeiro, e ele pode aferir os sinais vitais. Como é que o técnico se insere no processo de enfermagem? Dentro da coleta de dados, o técnico de enfermagem auxilia na entrevista através de checklists e verifica sinais vitais no auxílio do exame físico. Que mais? E aí ele vai auxiliar na implementação. Então vai ficar mantido o mesmo título aqui, ó. Implementação. O que é implementar? Implementar é nada mais, nada menos que executar. Então, execução da prescrição de enfermagem. Checagem de cuidados. Tudo isso aqui o técnico faz. Ele vai executar a prescrição de enfermagem e vai fazer a checagem de cuidados. Voltando aqui, ó. Aconteceu a coleta de dados. O enfermeiro fez a entrevista, fez todo o exame físico, o técnico auxiliou, fez lá alguns checklists, coletou sinais vitais, ó, beleza. O enfermeiro pega todas as informações que ele fez de entrevista e que ele obteve do auxílio do técnico, maravilha. Com isso, ele cria um diagnóstico de enfermagem. O diagnóstico de enfermagem vai dizer que tipo de cuidado a pessoa necessita. Certo? Por exemplo, um diagnóstico de enfermagem. O cara está com uma ferida lá, o paciente está com um ferimento grave na perna, por exemplo, um corte, um machucado fundo ali. A pele está íntegra? Não, ela foi dilacerada, ou foi cortada, foi machucada. Tem lá um machucado. Aí o enfermeiro coloca lá diagnóstico: integridade tissular prejudicada. Esse é um diagnóstico. A integridade tissular está referente à integridade do tecido da pele, então está prejudicado. Esse é um diagnóstico que existe no NANDA, tá? Na onde que eu falei para vocês lá, na Associação Norte-Americana de Diagnósticos de Enfermagem. Então você tem lá um diagnóstico feito. Integridade tissular prejudicada. Certo? O enfermeiro fez essa prescrição, esse diagnóstico. Aí ele vai prescrever. Prescrição. Higienização ou limpeza e troca de curativos diários.
com aplicação de soluções tópicas. Certo? O que o técnico faz aqui na implementação? Então, a parte 2 e a parte 3 o enfermeiro faz. Na implementação, o técnico vai lá e limpa, troca os curativos da ferida, ele aplica as soluções tópicas, oclui a ferida, ou seja, fecha a ferida, anota o que foi feito e checa. Ele faz a checagem na lista de prescrições de cuidados. Na implementação do cuidado, então, é o momento onde o técnico mais está participativo. Beleza? Então, ele executou a prescrição e fez checagem dos cuidados. Ficou claro, galera? Continuando aqui nossas perguntas. Então, a última pergunta. Quais são as etapas do processo de enfermagem? Beleza. Aqui, ó. Quais etapas o técnico de enfermagem mais participa? Quais etapas do processo de enfermagem o técnico mais participa? Eu já vou colocar a letra A. Eu vou colocar a certa aqui, ó. Coleta de dados. Vou colocar a implementação, que é a que participa mais. Implementação e auxilia na coleta de dados, tá? Diagnóstico e prescrição. Avaliação e diagnóstico. Então, essas são as duas erradas. Então, a primeira aqui está certa. A implementação e auxilia na coleta de dados. Então, vamos colocar aqui, ó. Eu vou até aproveitar essa pergunta. 6. Qual a execução do técnico de enfermagem durante... Aliás, não vou colocar durante, é como membro da equipe de saúde. Vamos lá, qual a execução de trabalho, ou execução laboral, tá? O nome é laboral, tá? Execução de trabalho. Qual a execução laboral do técnico de enfermagem como membro da equipe de saúde? Primeiro aqui, ó, uma errada. Diagnosticar doenças e prescrever cuidados para os pacientes. Então, essa é errada. Segundo, criar dietas e outros tipos de terapia, bem como medicamentos para os pacientes. Outra errada. Terceiro, executar cuidados prescritos e administrar medicamentos da prescrição médica. Tá vendo? Então tá aqui, ó. É isso que o técnico faz. Ele executa os cuidados prescritos pelo enfermeiro e ele administra os medicamentos da prescrição médica. Basicamente, é a função do técnico. 358/2009. Ela dispõe sobre a sistematização da assistência da enfermagem e a implementação do processo de enfermagem em ambientes públicos ou privados em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem e dá outras providências a respeito disso, tá? Então, a resolução COFEN 358/2009. Beleza? 80% de média, se fosse tirar uma média, 85% de acerto aqui. Vocês estão muito bem. E eu fico muito contente com isso, porque o menor índice de acerto foi 70%. Ninguém ficou abaixo de 70%. Fiquei muito contente com os resultados de vocês. Significa que vocês prestaram atenção na aula inteira e conseguiram responder as questões propostas, abertas, repassando questão a questão. Para vocês, elas aparecem embaralhadas, igual eu falei, as respostas mudam de lugar, mas a análise está aqui. Deixa eu aumentar bem para todo mundo ver.
Primeira questão, quem foi a primeira enfermeira a criar uma teoria de enfermagem? A Florence Nightingale, que foi que profissionalizou a enfermagem, portanto, criou a primeira teoria da enfermagem, tá? Como é denominada a primeira teoria de enfermagem? É a teoria ambientalista do cuidado, tá bom? Então, essa é a primeira teoria. A teoria ambientalista é baseada na ideia de que quanto mais limpo e mais propício para a melhora do paciente o ambiente está, melhor o paciente se recupera. Quem tiver alguma dúvida, é só interromper. Eu vejo aqui no chat. Em que consiste o processo de enfermagem? Aí você tem aqui as opções, e a letra B é uma sequência de procedimentos que visa atender o paciente como um todo, diagnosticando e prescrevendo cuidados. Então está aqui o processo de enfermagem. Quais são as etapas do processo de enfermagem? Aqui, ó, coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, tá vendo? Prescrição de cuidados, implementação e avaliação. Tá aqui todas as etapas. Essa é a correta. Beleza? Quais etapas do processo de enfermagem o técnico de enfermagem mais participa? Então, ele vai fazer a implementação e auxilia na coleta de dados. Perfeito. Questão 6. Qual a execução laboral do técnico de enfermagem como membro da equipe de saúde? O indivíduo que, né, como ele participa com o seu trabalho e sua função na equipe de saúde. A letra C, executar cuidados prescritos e administrar medicamentos da prescrição médica. Então, ele vai executar as prescrições de enfermagem e também a prescrição médica, ele vai fazer, então, seus cuidados. 7. Qual a lei que determina a composição do processo de enfermagem e a sistematização da assistência? Resolução COFEN 358 de 2009. Então, está aqui a resposta certa. Vamos para a próxima aqui, ó. Na etapa final do processo de enfermagem, temos a avaliação. Se o paciente não melhora após ser avaliado, o que pode estar acontecendo? Letra A. As condutas e práticas terapêuticas não estão sendo eficazes. Então, é isso que pode estar acontecendo. E não dá para afirmar que sempre é a prescrição médica que está errada, ou não dá para afirmar também que sempre é culpa do profissional. Tá? 9. No processo de prescrição, o enfermeiro prescreve os cuidados a serem seguidos pela equipe técnica de enfermagem. A cada cuidado realizado, o que deve ser feito? Letra C. A cada cuidado realizado, o técnico deve anotar em um prontuário e checar a sistematização de enfermagem, onde os cuidados estão prescritos. Tá? Então é isso que o técnico faz. 10. Sabendo que o processo e a sistematização de enfermagem são leis advindas da Resolução COFEN 358/2009, a não execução desses procedimentos implica em quê? Letra A. Em descumprimento ético profissional das funções que cabem aos profissionais da enfermagem conforme sua hierarquia na categoria.